A sua pretensão é demasiada, Aquiles. Saiba que jamais implorarei sua ajuda. Percebendo os ânimos entre Agamenon e Aquiles, que eles se acirravam e que ninguém parecia disposto a intervir, o prudente Nestor achou por bem tratar a estabelecer a paz entre ambos. Por favor, senhores, ambos os guerreiros bastante caros para permanecerem nessa tola contenda. Apesar de velho, eu lutarei ao lado de grandes guerreiros, como Pirito, Teseu, homens fortes e inteligentes, que sempre ouviram os meus conselhos. Enquanto Nestor falava, ninguém ousava interrompê-lo. Suas palavras eram sempre doces e sábias, como for um encantador de serpentes. Meu caro Agamenon, seu poderio é indiscutível. Porém, não queira tomar escrava de Aquiles um justo prêmio pelo seu irrepreensível desempenho nas batalhas. Nestor fitava os dois homens do fundo dos olhos, como se pudesse ver tudo que passava em suas almas. Quanto a você, Aquiles, é um guerreiro inigualável, filho de uma respeitada deusa, mas nem por isso deve medir forças com o soberano Agamenon, a quem Zeus conferiu imensa glória. Use o bom senso e acabem logo com essa discussão inócua. Do contrário, somente Príamo e os troianos serão os beneficiados. Caro Nestor, como sempre, as suas palavras fazem grande sentido, mas eu não aceitarei ficar recebendo ordens e insultos de Aquiles, simplesmente porque se julga superior. Os deuses apreciam aqueles que se mostram submissos. Continua a dizer que a partir de agora não lhe devo nenhum tipo de obediência, Agamenon. Por causa da minha escrava Briseide, me recuso a lutar contra você e contra qualquer um outro. Aquiles fez um esforço hercúleo para não matar Agamenon ali mesmo, na frente de todos. Prometeu a Palas de Atenas que atenderia aos seus conselhos e cumpriria a sua palavra de não atacar ninguém nem matar Agamenon. E foi com o dedo de enriste por um triz muito próximo do rosto do Rei Supremo que falou: advirto-lhe só uma vez, se ousar a ir até o meu navio e de lá retirar qualquer outro dos prêmios de guerra, não hesitarei em matá-lo. Diante disso, Aquiles olhou friamente, em silêncio retirou-se da ágora da praça e, caminhando num porte altivo, ia a passos largos em direção à sua tenda, seguido pelo fiel amigo Patroclo. Capítulo 6. Pela primeira vez em 9 anos, a guerra parecia definir um curso em favor dos troianos, que, sob o comando de Heitor, fazia inimigos recuarem de forma gradativa rumo à praia. De outro lado, Agamenon mantinha dominado pelas crenças que finalmente alcançaria os muros de Troia, e assim incitava de forma calorosa os seus guerreiros a investirem contra a cidade de Príamo. Todos os dias, logo ao alvorecer pela manhã cedo, antes de iniciarem os combates, Agamenon percorria fileiras de exércitos aliados, cumprimentando pessoalmente cada rei, cada príncipe aliado, mostrando quão valoroso eram, conclamando para estipularem seus respectivos soldados à luta. Contudo, o excessivo número de baixas entre os soldados gregos se fazia sentir no moral das tropas. Os homens começavam a duvidar da crença do líder Atrida em relação à vitória. Era impossível não perceber o enorme prejuízo que o total afastamento de Aquiles dos combates provocava, pois, diferentemente de Agamenon, a se manter sempre numa mesma e segura distância da linha de frente, Aquiles era sempre o primeiro da fileira da guerra, sempre a despertar grande entusiasmo e coragem nos demais soldados, como se fosse uma encarnação do próprio Ares, o deus da guerra, temido deus da guerra. Aquiles fazia a diferença, certa feita, muito antes de despontar o horizonte os primeiros raios rosados da aurora pela manhã e anunciar a chegada de um novo dia. Heitor convocou os líderes, soldados, para uma reunião frente ao Palácio Real. Bravos guerreiros, que lutam há tanto tempo contra os invasores gregos. A sua voz forte ressoava em toda a cidade. Os nossos inimigos estão visivelmente desanimados e abalados com a ausência de Aquiles nos combates.
Temos que aproveitar isso ao máximo. Vamos realizar os ataques de surpresa. Não daremos nenhuma chance de reação ao inimigo. E se houver um contra-ataque? Indagou Enéas. Ele disse: não haverá. Nossos inimigos ainda estão sentindo os efeitos da ira de Apolo. Seria prudente não descartar essa possibilidade, Heitor, insistiu Enéas. Nesse caso, os inúmeros flecheiros posicionados nas muralhas se manterão a postos, prontos para agir. Como sempre acontecia, antes de seguir para o campo de batalha, Mário, o garoto, sentiu sua adrenalina atingindo o ápice. Independente da experiência de cada soldado ali posicionado, todos sentiam a mesma tensão, o intenso nervosismo que antecedia o momento de ficar frente a frente com o inimigo, quando o instinto de sobrevivência falava mais alto. E o temor de Mário era ainda mais compreensível, uma vez que ele estaria entre as primeiras fileiras de guerreiros, lado a lado com o Heitor. Recordou então de que Aquiles estaria ausente, e portanto não seria aquele momento que daria a luta entre os dois. O dia sequer tinha raiado quando Heitor e seus comandantes cruzaram os portões da cidade em direção ao acampamento do inimigo, ainda mergulhado numa profunda calmaria. A marcha dos soldados em fileiras bem organizadas era assustadora e parecia fazer tremer o chão da planície. Não demorou que o barulho vindo dos cavalos e dos carros de guerra despertassem os gregos, tomando-os de surpresa e obrigando a saírem como podia do interior de suas tendas, sem tempo para envergarem suas armaduras. Aquela foi uma longa batalha e perdurou quase até o anoitecer. Muitos homens de ambos os lados baixaram para Hades, ou seja, foram para o submundo de onde Hades tomava conta, o reino dos mortos. Devido à intensidade das lutas, poucos corpos foram recuperados para que pudessem ter um funeral adequado. Muitos foram aqueles que permaneceram estendidos, inertes no chão, parados, sem movimento, exalando um nauseante cheiro de morte, um cheiro que dava tontura. Nada poderia ser pior para um guerreiro do que morrer insepulto, sem sepultura, sem ser enterrado. No entanto, as circunstâncias assim o exigiam. Grande preocupação compartilhada por todos era escapar com a própria vida. E a luta assim continuava. Ao tilintar das espadas, o barulho seco de uma lança sendo cravada num corpo, gritos de dor, de medo, de puro ódio, entre os inimigos que sequer se conheciam e sequer sabiam as razões pelas quais estavam lutando. Era uma coisa certa. O ataque de surpresa planejado por Heitor teve o efeito desejado, e os gregos foram banidos rumo à praia, numa assombrosa recuada. Vamos aproveitar antes que escureça para expulsar mais alguns dos nossos inimigos. Quem sabe conseguiremos mandá-los de volta para suas naus, seus barcos, gritou Heitor para Enéas, posicionando no carro ao lado. Talvez seja prudente retornarmos, Heitor. Amanhã reiniciaremos outro ataque. Amanhã não. Não contaremos amanhã com um elemento surpresa. Depois de hoje, não conseguiremos se reorganizar tão rápido. Heitor estava eufórico e queria continuar lutando. Se possível, se fosse, e se os deuses assim o desejassem, queria terminar aquela guerra naquele mesmo dia. Mas ele sabia que não seria daquela vez a vontade dos deuses. Como comandante, não poderia deixar guiar pela emoção. Teria de pensar no melhor para o seu exército. Tem razão, Enéas. Nossos homens precisam descansar para o dia seguinte. Voltaremos agora. Heitor ordenou então aos 2 arautos que transmitissem aos soldados a sua decisão, ao qual foi muito bem recebida. Estavam todos exaustos, cansados de tanta luta, de tanto sangue derramado e de tantos amigos perdidos. Era necessário repousar, se despojar um pouco das pesadas armas e armaduras, fazer um asseio e retirar do corpo a sujeira de areia, suor e sangue, tomar uma taça de um saboroso vinho e dormir até o raiar do novo dia. Era quase ensurdecedor o barulho dos carros manobrando de volta para a cidade, cujas rodas faziam levantar uma densa poeira, lembrando que os carros daquela época eram só um estilo de biga de madeira, uns carrinhos de madeira puxados por cavalo. Nenhum era motor, não existia carro a motor naquela época.
Os cavalos relinchavam alto, como se também tivessem aprovado naquela atitude. Os homens bradavam um grito de guerra, gratos por terem vencido a morte por mais um dia. Nesse intervalo de tempo, aproveitando-se da euforia e da distração dos troianos, a debandarem-se rapidamente em direção a Troia, cerca de 10 soldados gregos apareceram quase que misteriosamente e puseram-se a atacar os últimos carros, justamente aqueles que vinham Heitor, Enéas e Mário. Apesar de ser surpreendido naquele ataque, Heitor conseguiu desembainhar a espada e passou a repelir os violentos golpes de espada deferidos pelos soldados de Agamenon. Mário e Enéas também reagiram imediato. Desceram de seus carros e lutaram com bravura, tentando superar a desvantagem numérica em que se achavam. Enquanto Heitor, Enéas e Mário se esforçavam para combater os inimigos, um dos soldados gregos se aproveitou a confusa contenda e se aproximou sorrateiramente do príncipe troiano, ávido de desejo de eliminar tão cobiçado guerreiro. O corpulento homem empunhava uma comprida lança e já podia sentir o sabor da glória, que alcançaria se abatesse um alvo de tamanha importância. Ele sorriu ao pensar que conquistaria fama maior que a do próprio Aquiles. E não era somente isso, ele poderia decidir o curso da guerra naquele exato momento. Quando o grego levantou a lança e mirou cuidadosamente o alvo, cada vez mais próximo, cada vez mais vulnerável, Mário percebeu a desgraça prestes a acontecer. Ele empurrou o oponente com o qual lutava para o lado e correu feito um raio, esquecendo o cansaço que suas pernas sentiam, postando-se bem no meio do campo de visão do grego, antes mesmo que a lança pudesse ser atirada. Mário se jogou contra o soldado, aplicando-lhe um golpe certeiro de espada no abdômen. O homem se desequilibrou e caiu ruidosamente no chão. O seu último olhar foi de incredulidade por ter sido privado de imensa glória. O grego ainda tentou falar alguma coisa, mas foi abatido pela morte. Heitor percebeu o que havia acontecido e inclinou a cabeça num gesto de agradecimento para Mário. Heitor, Enéas e Mário continuaram reagindo ao ataque inimigo. Enquanto Heitor lutava contra os homens ao mesmo tempo, tentando subir novamente em seu carro, outro soldado conseguiu segurar as rédeas de seus cavalos, impedindo-o de sair dali. Mário apanhou então a lança do grego morto, arremessou contra o companheiro de armas, eliminando ele. "Cuidado, atrás de você!" Mário não conseguiu se virar, mas ainda chegou a ouvir o inconfundível grito de Heitor. Era como se ecoasse em seus ouvidos como num pesadelo. De repente, tudo à sua volta pareceu rodar em câmera lenta, numa confusão de imagens distorcidas. Ele sabia que fora ferido. Sentir um golpe de espada na altura das suas costelas. Sentir a terrível sensação do metal frio atravessando-lhe a carne. Caiu de joelhos, sem força suficiente para se erguer. Embora sua mente determinasse que ficasse de pé, o seu corpo estava totalmente fora de controle, e por isso desabou no chão poeirento, sendo seu rosto coberto de areia, manchada pelo sangue que corria livre, como águas num rio escamandro. Ao ver Mário caído, seriamente ferido, Heitor sentiu-se renovando as forças e investiu com voracidade contra o inimigo, eliminando 3 soldados resistentes, enquanto os demais ficaram a encargo de Enéas. "Não se preocupe, eu irei levá-lo de volta a Troia", o Heitor disse para o Mário, O Mário se agarrou na armadura de Heitor, como se tentasse dizer algo. "Não diga nada, aguente mais um pouco, você ficará bem." Heitor arrastou Mário pelos braços e o depositou em seu elegante carro de guerra. "Vá embora, Heitor. Lhe darei cobertura", disse Enéas. O tempo que levava para chegar à cidade pareceu a Mário uma eternidade, apesar da dor lacinante, aumentada ainda mais quando os solavancos do carro conduzido por Heitor tentou reagir bravamente. Foi nesse momento que percebeu que, quanto à sua presença em Troia era real, não se tratava de um mero espectador daquela história. Tornara-se um dos personagens e pensou então no que aconteceria dali para frente. E se ele morresse? E se um dia nem voltaria para casa? E se acontecesse
E se isso acontecesse, ainda seria com 13 ou com 20 anos de idade que ele estava agora? Tudo aquilo era uma grande loucura e foi pensando exatamente nisso que ele desmaiou. Mário abriu os olhos com muita dificuldade. Olhou para o teto de madeira maciça e não reconheceu onde estava. A sua cabeça latejava bastante, como se estivesse sofrendo os efeitos de uma monstruosa ressaca. Mesmo assim, tentou lembrar-se do que acontecera. Aos poucos lhe vieram à mente cenas confusas de uma emboscada, de um soldado grego sendo morto por sua espada, de Heitor gritando, de um golpe nas suas costas, do barulho da marcha rápida dos cavalos. Tudo parecia tão distante, era quase um sonho. Embora ainda não enxergasse com clareza, ele viu um vulto que pareceu familiar. Ouviu também vozes femininas falando algo sobre as ervas adequadas para aquele tipo de ferimento. Aquilo também pareceu um sonho distante. A única coisa concreta e identificável naquele momento era a terrível dor a dominar-lhe o corpo, provocando-lhe uma intensa agonia, até mesmo ao respirar. Sentiu que precisava sair daquele torpor, mas não conseguia sequer se mexer. Seu corpo não respondia aos comandos da mente. Num gesto quase involuntário, ele fez um esforço hercúleo para levantar a cabeça e não pôde conter um uivo de dor. Ocasião em que as mulheres que ouvira falando correram para junto de si. Não se mexa para não voltar à hemorragia. Ele olhou em direção àquela voz tão suave e identificou o rosto perfeito de Cassandra a sorrir-lhe com visível preocupação. Onde estou? Balbuciou aturdido. O que houve? Nesse momento, está em um dos aposentos do castelo. Você foi ferido em combate e a espada atravessou-lhe uma das costelas. Mas nós conseguimos estancar o sangramento. Por isso, deve estar sentindo tão fraco. Deverá agora ficar em repouso absoluto, explicou, colocando uma das mãos macias por entre as dele. Ficarei bom? Claro. É só uma questão de tempo. Eu estou sentindo muitas dores e não consigo nem respirar direito. O ferimento foi muito grave, Mário. Tem muita sorte de ainda estar vivo. O pior passou. Dentro em breve se recuperará. Fique tranquila, eu mesma cuidarei de você. Mário falou. Fique aqui comigo, eu não quero ficar sozinho, suplicou ele, logo se envergonhando por se portar como um garotinho assustado. Cassandra assentiu, concordou em silêncio. Não podia externar para Mário quanto se sentia culpada pelo seu ferimento ou quanto se apavorava ao ver Heitor trazendo o ferido num carro de guerra. Sentia-se responsável por Mário de uma forma que ninguém poderia compreender. Conhecera ele ainda criança, desde que chegara a Troia. Pedira por seu pai acolher, tendo Heitor a maldita ideia de treiná-lo a ele para ser um soldado. Não se perdoaria se algo tivesse acontecido a ele. Será preciso ainda preparar mais algum medicamento para colocar no ferimento, Cassandra? Por enquanto não, Andrômaca. Somente mais tarde. Andrômaca se aproximou de Mário e sorriu-lhe suavemente. Graças a você, Heitor não foi morto. Não sei como lhe agradecer. Meu marido pediu para chamá-lo assim que despertasse. Dito isso, Andrômaca se retirou dos aposentos. Esgotado e enfraquecido, Mário adormeceu novamente, segurando as mãos de Cassandra. Durante 4 dias seguidos, Mário ficou absolutamente em repouso sobre os rigorosos cuidados de Cassandra, que, além de ministrar porções de ervas de forte efeito curativo, cuidava de sua alimentação e fazia-lhe companhia. Sempre após os combates, o Heitor arranjava um tempo, por menor que fosse, para fazer uma visita a Mário. Estava bastante grato ao jovem soldado por lhe ter salvado a vida com tanta bravura. Heitor aproveitava a ocasião para colocá-lo a par do curso da guerra. Sinto falta de um dos meus melhores soldados e estou ansioso para que se recupere logo, Mário, iniciou Heitor entrando no quarto. Eu creio que isso vai demorar a acontecer. Embora ele esteja melhor, levará algum tempo para ele ficar totalmente recuperado do ferimento, meu irmão. Adiantou-se Cassandra sem disfarçar uma atitude protetora. Eu acho que Paris tem razão ao dizer que tão cedo não sairá desse leito, Mário. Eu creio que a minha querida irmã está mimando demais. Cuidado com ela, poderá colocar a perder todo o treinamento que fizemos para torná-lo um exímio soldado. Quem Paris pensa que é para falar de mimos?
Justo ele, que não faz mais nada a não ser viver dos carinhos de Helena, correndo para o seu leito sempre que os combates ficam difíceis, vociferou Cassandra, muito zangada. Mário não pôde deixar de sorrir. Acontece que Paris é um covarde, um sedutor de mulheres, destituído de qualquer espírito guerreiro, uma vergonha para nós. Ele é o único responsável por essa guerra, que tanta desgraça nos trouxe, reconheceu Heitor. Lembro-me de Cassandra ter advertido a respeito disso logo que Paris chegou a Troia, trazendo Helena, mas ninguém ouviu. Heitor demonstrou um certo desconcerto diante do comentário do Mário. É que a minha bela irmã prevê tantas coisas ruins que já não damos mais qualquer crédito. Gostaria de prever um futuro melhor para Troia, que não a destruição e a morte de todos, meu irmão. Infelizmente. Ah, Cassandra, por favor, não me venha agora com essa sua conversa de sempre. O dia já foi muito estressante. Basta o que o Paris aprontou. Vendo a irritação de Heitor, a qual sempre findava em lágrimas e frustração para Cassandra, o Mário resolveu intervir. E o que houve de hoje tão estressante que Paris provocou? Heitor disse: eis que as nossas tropas estavam enfileiradas diante do exército comandado por Agamenon, quando Paris resolveu ficar na frente de todos, até mesmo de mim, desafiando o inimigo para um duelo. Achei que finalmente tinha criado coragem e agiria como um soldado, mas quando se deparou com a figura furiosa de Menelau, ávido por enfrentar ele, pronto para devorá-lo sem qualquer piedade, o covarde resolveu se esconder entre os nossos soldados apavorados como uma mulherzinha. Mário ensaiou um sorriso de desaprovação e o Heitor continuou a narrativa. E o pior não foi isso. Depois que reclamei a Paris por sua deplorável fraqueza, ele se dispôs a enfrentar Menelau, somente os dois, propondo que o vencedor teria como prêmio Helena e os tesouros trazidos de Esparta. O Menelau aceitou o desafio. Os soldados vibraram face à expectativa de findar a guerra, que pelo menos acabava entre eles. Meu próprio pai foi chamado para jurar solenemente com Agamenon o pacto firmado, sendo Zeus invocado como testemunha. Chegaram a esse ponto? Interveio Cassandra. Heitor fez uma breve pausa para enfatizar ainda mais sua indignação. Quando iniciada a luta, Paris investiu sua lança contra Menelau, contudo foi em vão, atingindo apenas o seu resistente escudo. Em revide, o espartano arremessou sua comprida lança, a qual atravessou o escudo de Paris, cortando-lhe a camisa. O Menelau sacou a espada e avançou, dando-lhe uma violenta pancada no elmo, capacete. De uma forma inexplicável, a espada se quebrou na mão dele. Mário se remexeu na cama, ansioso para saber do desfecho daquele duelo. Menelau segurou o elmo, o capacete de Paris, e arrastou pelo chão, quase a ponto de asfixiá-lo sem ar. A sorte não estava mesmo do lado do Menelau, pois a mira do elmo rompeu e ele se viu rolando e caindo bem no meio dos soldados, que estavam eufóricos. Não havia a menor dúvida de quem seria o vitorioso. Nesse momento, Menelau saltou feito um gato selvagem para abater Paris com a lança. Porém, uma densa neblina envolveu o lugar e todos ficaram sem nada a enxergar. Sem que ninguém visse, Paris simplesmente desapareceu. Foi levado para longe dali, provavelmente pela própria Afrodite, deixando no Menelau feito um louco procurando ele. Quando tomamos conhecimento do ocorrido, descobrimos que Paris, descansando no leito de Helena. Menelau foi o vencedor. Paris fugiu do desafio, concluiu Mário. Agamenon assim o declarou. Mas como Menelau não matou Paris, não seria justo que lhe fosse entregue o prêmio como acordado, explicou Heitor vacilante. Nosso pai presenciou tudo isso? Perguntou Cassandra. Não. Antes mesmo de iniciar a luta, ele pediu licença para regressar para a cidade. Não queria ver Paris ser massacrado. Aí a Cassandra perguntou como foi que ficou o assunto resolvido. Ela perguntou com certa curiosidade, mas tranquila por ter sido o pai poupado de tamanho vexame. Para piorar a situação, nosso soldado e sobrinho Pândaro atirou uma seta contra Menelau, ferindo. A trégua solene foi quebrada. Agamenon ficou furioso e concitou os chefes soldados ao ataque. Voltamos à estaca zero.
Sabe que isso é um absurdo, Heitor. Paris violou um juramento solene, o que de certo provocará uma ira ainda maior a Zeus, os deuses dos Olímpicos contra Troia. Eu amo Helena como irmã, mas é inadmissível que uma guerra maluca continue sendo travada por sua causa. Não é tão simples assim, Cassandra. Como não? Pois saiba que, fim da guerra, Helena volta para os braços de Menelau, os dois viverão felizes para sempre, enquanto nós seremos escravizados por Agamenon e seus aliados, inclusive eu e a sua esposa. Não, isso jamais acontecerá. Engana-se, Heitor, isso já foi determinado pelos deuses. Cala a boca, Cassandra! Heitor levantou a mão e fez menção em esbofetear a irmã, sendo prontamente impedido por Mário. Não permitirei que a machuque. Heitor ficou desconcertado pelo seu descontrole e retirou-se furioso dos aposentos de Mário, sem proferir uma única palavra. Desculpe-me, parece que estou fadada a sempre desagradar aqueles que eu amo. Melhor seria manter-me calada. Eu gostaria muito de fazer isso, mas infelizmente eu não consigo. As imagens vêm à minha frente, eu não posso controlar minhas palavras, justificou Cassandra. Esse é o seu fardo, Cassandra, e terá que aprender a conviver com ele da melhor forma possível. Sabia que o meu pai chegou a querer me trancafiar num quarto só porque me considerava louca? Mário disse, não, disso eu não sabia. Cassandra continuou, minha mãe foi quem o impediu, alegando que eu era uma sacerdotisa de Apolo e essa atitude poderia contrariar o deus. Ele tocou o seu rosto com indisfarçável carinho, passando o dedo pelos seus olhos, nariz, parando em seus lábios. Enquanto estiver aqui, não deixarei que a machuquem. Ela se sentiu enrubescendo, ficando com o rosto avermelhado de vergonha. No futuro, os homens costumam guerrear por causa de uma mulher? Perguntou ela, de assunto visivelmente encabulado. Ele responde, geralmente os motivos são dinheiro e poder, mas isso não faz muita diferença. Matam crianças, mulheres, homens da mesma forma. Existe algum motivo plausível capaz de justificar uma guerra? E mesmo quando não há guerra, as pessoas passam fome, outros matam, roubam por dinheiro, enfim. O futuro não é muito melhor do que o passado. Cassandra perguntou, fala-me um pouco do lugar de onde veio. Ela inquiriu com os olhos brilhando de curiosidade. Ele pensou um pouco no que diria e falou, como eu lhe disse, eu venho de um país chamado Brasil. E morava, numa cidade chamada Rio de Janeiro. Uma cidade linda, onde faz sol a maior parte do ano. E as mulheres desfilam pelas praias de biquínis. São umas roupinhas minúsculas que cobrem apenas partes íntimas. Somos um povo alegre e divertido, apesar dos inúmeros problemas como a fome, pobreza, violência, essas coisas. Adoramos música, festa, encontrar com os amigos. É um país encantador. Quer dizer que as mulheres andam seminuas nas praias? Ele, exato. E não são atacadas por bárbaros? O Mário não pôde deixar de sorrir. Devido ao calor, as pessoas usam roupas mais leves. Isso é tão comum para nós quanto para vocês usarem túnicas. Ela disse, acho que eu não me adaptaria a esses seus costumes. Ele disse, estranharia bastante, mas se adaptaria sim. Se pudesse ir ao meu país, nunca mais desejaria sair de lá. Isso aconteceu com muitos estrangeiros. O Brasil possui uma certa magia que atrai muitas pessoas. E ele ficou falando por horas como era a vida no Brasil, sempre sob o olhar atento de Cassandra, que vez por outra manifestava espanto com o que lhe era narrado. Do que está sorrindo, Cassandra? Perguntou depois de muito tempo. Todos aqui me acham louca. Imagine só, se ouvissem falar as suas histórias, seríamos os dois trancafiados em um quarto. E ambos caíram numa deliciosa gargalhada.